Olá, fera! Nessa questão nós temos 40 gramas de gelo a zero e que vai ser misturado com 100 gramas de água a 20 graus Celsius. A pergunta que a gente tem que fazer logo de início é saber se essa quantidade de água aqui a 20 graus Celsius consegue fornecer calor suficiente para derreter todo o gelo. Então a gente vai ter que fazer uma continha aqui, ó. Repare aqui. Para o gelo derreter completamente e ainda ficar a 0 graus Celsius, ele vai ter que receber uma certa quantidade de calor, vou chamar de Q1. E a água líquida, se ela for perder calor, a pergunta que a gente vai fazer é quanto ele consegue perder calor, vou chamar de Q2, para ficar água líquida a zero. Essa vai ser as duas perguntas, vão ser as duas perguntas que a gente vai ter que responder antes de começar a resolver a questão, ok? Esse perde, chega em zero, libera uma certa quantidade de calor, perde uma quantidade de calor. Esse vai pegar essa quantidade de calor e a gente vai ver se esse tem quantidade de calor suficiente para derreter todo o gelo. Vamos lá? Essa quantidade de calor Q1, ó, repare que ela é latente, ó, mudou de estado físico sem mudar de temperatura. Então é a massa, que é 40, vezes o calor latente de fusão do gelo, que é 80. Então, o gelo precisa receber 3.200 calorias para derreter completamente. Vamos ver se essa água consegue fornecer? O Q2 vai ser, ó, não mudou de estado físico, mas mudou de temperatura. Então é M, 100 gramas, C da água, que é 1, variação de temperatura final, que é 0, menos inicial, que é 20. Então, para que a água chegue em zero, ela precisaria perder, ó, o menos ficou aqui, indicando que ele perdeu, 2.000 calorias. Então agora a gente já pode pensar um pouco, ó. Esse cara tem um potencial de perder 2.000 calorias. Perder negativo, 2.000 calorias. Mas esse precisa de 3.200 para derreter completamente. Isso quer dizer que esse vai sim perder suas 2.000 calorias, mas esse aqui não vai conseguir derreter completamente, só vai derreter uma parte. Então pensa comigo, se no final esse perdeu tudo que tinha, chegou em zero, e o gelo derreteu uma parte e outra parte não, qual é a temperatura que pode coexistir gelo no estado sólido, água no estado sólido, que é o gelo, com água no estado líquido? 0 graus Celsius. A gente já sabe que a temperatura final de equilíbrio aqui é de 0 graus Celsius. Por quê? Porque ele não vai conseguir derreter todo o gelo, ou seja, no final eles vão coexistir as duas fases. Então a resposta da letra A é que a temperatura de equilíbrio dessa questão é de 0 graus Celsius. Beleza? Legal. A pergunta que ele está fazendo na letra B é qual a massa de água existente no calorímetro aí no final. Então pensa comigo. Nós já vamos ter essas 100 gramas, ó. A gente colocou 100 gramas de água e repare que ele continua 100 gramas de água, só que agora a 0 graus Celsius. Só que o que é que vai acontecer? Uma parte do calor aqui, ele precisa de 3.200 para derreter tudo. Mas só vai receber 2.000 calorias o gelo. Com 2.000 calorias, ele consegue derreter quanto? Essa é a pergunta que a gente vai fazer. Vamos olhar aqui para o gelo, ó. Vamos focar no gelo. O gelo está mudando de estado físico, não é isso? Então é calor latente, ml. Só que na fórmula do calor latente, a massa é a massa de quem mudou de estado físico, no caso, a massa de quem derreteu. Então agora vê, se a gente disser que ele recebeu 3.200, isso não é verdade, mas se a gente disser que ele recebeu 3.200, o L é 80, a gente encontra que derreteu 40 gramas, que era o que a gente tinha dito antes, ó. Se ele receber 3.200, ele derrete todo. Mas ele não recebe 3.200 porque a água aqui a 20 só consegue fornecer para ele 2.000 calorias, concorda? Então, ele vai receber 2.000 calorias que vem da água. Com essas 2.000 calorias, qual vai ser a massa que vai ser derretida? Essa que é a ideia da questão. O L de calor latente de fusão é 80, e aí, ó, cortou aqui com aqui, a gente tem que a massa que derrete é de 25 gramas. Agora pensa comigo. No final nós vamos ter 100 gramas de água líquida com 25 gramas de água líquida que derreteu. Então, de água líquida, nós vamos ter 100 gramas com 25 gramas, 125 gramas. E de gelo, nós vamos ter 40 gramas que tinha no início, derreteu 25 gramas, então vai ficar 40 menos 25. Vão ficar 15 gramas de gelo. Como a pergunta dele é, qual a massa de gelo existente no calorímetro no final?
a resposta vai ser de 125 gramas. Então esse tipo de questão não é tão tranquilo, mas depois que a gente faz algumas, a gente começa a se acostumar com ela. Um forte abraço e até a próxima!